Amém. Êxodo capítulo 7, verso 14 ao verso de número... Êxodo capítulo 14, ao verso de número 24. Êxodo 7, verso 14 ao verso número 24. Diz o seguinte a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Ó Deus, é a Tua palavra, Senhor, com verdades tão profundas que nós precisamos conhecer, Senhor. E pedimos que abra o nosso entendimento para também, ó Deus, não somente conhecermos, mas para nos curvarmos à Tua santa voz, para que venhamos, ó Deus, a Te servir, a Te obedecer, para que nossos corações não sejam endurecidos, Senhor, como foi endurecido o coração de Faraó, e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, vividas conforme a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado entre as nações, Senhor. Em nome de Cristo te pedimos, fala-nos, porque somente a Tua palavra, somente o poder da Tua palavra pode de fato nos animar, nos avivar, nos fortalecer, nos sarar. E é isso que esperamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Uma das coisas que o Evangelho mostra é que Jesus nos garantiu que o Pai, Ele proveria o necessário para a nossa existência. Não temos dúvidas de que Deus tem cumprido com sua promessa. Nós temos a certeza disso, que Deus, Ele tem sustentado o seu povo. Mas você há de concordar comigo, nós não estamos satisfeitos com as coisas básicas. Por isso nós guerreamos em busca de coisas que, no final das contas, por mais que nos traga luxo e conforto, elas findarão. Mas pior que isso é a realidade de que, adoecidos pela sedenta vida extravagante, nós não valorizamos as coisas básicas prometidas, tanto é que agradecemos as grandes conquistas, mas não celebramos as coisas básicas da vida. Um copo com água diário, um banho refrescante no chuveiro, não merece tanta gratidão na mesma paixão que celebramos a conquista de um mergulho numa piscina. Os egípcios, eles tiveram uma noção da importância do básico, quando viram o rio se transformar em sangue.
O rio Nilo era tudo para o andamento da economia. Era o meio de transporte, fonte de alimentos, enfim. Sem o Nilo, o Egito colapsaria. Por isso, ele também havia se tornado objeto de idolatria. E não havia modo melhor para o Deus de Israel demonstrar que ele era, logo de início, mostrar que ele era o Senhor do Egito, do que transformar o rio Nilo em sangue. O texto de hoje, então, registra o primeiro golpe de Deus contra os deuses do Egito, mostrando sua soberania sobre o maior poder do mundo. Transformar o rio em sangue era algo duríssimo, e esperava-se automaticamente que eles reconhecessem a glória de Deus. Mas como nós vimos, os magos continuam com magias, e o rei ainda continua endurecido. O que nós aprenderemos então, irmãos, o princípio espiritual, é que nós não devemos confiar em outros deuses, porque eles não nos sustentarão e não nos salvarão. Vamos ver isso rapidamente a partir da exposição do texto. Se você voltar ao verso número 14 e 16, você vai ver, o Senhor dá início à primeira praga. Então, essa é a primeira parte das pragas que o Senhor está a derramar no Egito, verso 14 e 16. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Como pode-se observar, irmãos, aqui, a exigência de Deus não mudou. Ele queria que Faraó libertasse o povo. A exigência dele não mudou. Deus continua intentando, Deus continua mostrando que sua vontade é que o povo ele seja liberto. Então observe, não há nenhuma negociata, Deus não mudou os termos, a insistência divina, ela continua até que a libertação finalmente fosse concedida. Então Deus mostra que sua vontade, ela deve ser cumprida. Irmãos, essas repetições constantes, elas nos mostram, mais uma vez, que o Senhor ele não coloca a sua vontade sobre a mesa para discussão. Então Deus não coloca a sua vontade para ser discutida, Ele quer que Faraó liberte o povo dele. Então, não há discussão sobre a vontade de Deus. Isso importa, a princípio, para nos lembrar de uma coisa que por vezes nós esquecemos. Não nos é ordenado apreciar e, caso entendamos que devamos cumpramos a vontade de Deus. Sempre, irmãos, a ordem divina é um imperativo. Sempre que Deus ordena, Ele não está negociando, Ele está ordenando. Ele espera que aqueles que se deparam com a sua vontade se submetam. Então nós não temos a liberdade de decidir ou de discutir. Quando Deus ordena, o único caminho, ou só existem dois caminhos: ou obedecemos ou desobedecemos, porque Deus ele não está colocando sua vontade em discussão. Ele está dizendo a Faraó novamente: você tem que libertar o meu povo. Então, o que nos resta, e o que restava para Faraó e nos resta automaticamente, é que nós devemos fazer a vontade de Deus sem questionar, ser submisso à vontade de Deus. Da mesma forma, irmãos, é importante pensarmos sobre a impiedade. Da mesma forma é com os ímpios, como tem demonstrado aqui Faraó. Quando perguntaram sobre o que precisavam fazer para que sejam salvos,
os ímpios perguntaram aos apóstolos, os apóstolos responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Então Deus, Ele ordena que os pecadores se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo. Automaticamente, precisamos entender uma coisa: não há outra proposta, não há outro caminho, não há outro mediador, não existe outra possibilidade de salvação a não ser em Cristo. Então, a vontade de Deus expressa, ou está expressada em Cristo. Então, o homem não vai ser salvo, o homem não será salvo, ainda que ele se volte para a igreja de Roma, achando que a instituição romana ela tem poder para isso, ainda que os homens se voltem para os santos, ainda que os homens façam o que bem entendem, Deus estabeleceu um único caminho, Deus estabeleceu a sua vontade, e os homens devem se submeter à vontade. E por que assim deve ser tanto nós como os ímpios? Porque a razão pela qual nós devemos nos submeter está sempre sendo revelada aqui nos embates que estão acontecendo entre Deus e o rei. O objetivo aqui é revelar a sua glória. Observe que no verso 16, o Senhor diz: deixa o meu povo ir para que eles me adorem, para que o meu povo me adore no deserto. A palavra adorar, irmãos, ela enfatiza o serviço. Você deve libertar o meu povo, para que o meu povo me sirva. Ou seja, ao contrário da escravidão, os israelitas, eles foram criados para adorar, servir ao Deus vivo, não a Faraó. Então, cumprir a vontade de Deus, o propósito da nossa obediência e dos homens se curvarem à vontade de Deus é louvar a Deus. Então nós devemos entender uma coisa também: é obedecendo à vontade de Deus que nós o glorificamos. Então, era por meio da sua vontade sendo cumprida que Deus deveria ser glorificado. Então entendam, Deus não negocia a sua vontade, Deus ordena. Quando Deus diz uma coisa, isso deve ser obedecido, porque Deus não está discutindo, Deus não está colocando em pauta se a vontade dele deve ser cumprida. Ela deve ser cumprida, porque cumprida, ela automaticamente glorifica ao Senhor. Isso deixa claro, irmãos, aqui um princípio que vai conduzir, ou será conduzido por todas as Escrituras. Porque não adianta, e nós vamos entender por que essa ênfase inicial, nós vamos entender no final, porque essa ênfase inicial desse princípio aqui, porque nós podemos declarar ao mundo que nós amamos o Senhor, mas se nós não o servimos, se os nossos caminhos não são de serviço, seu amor é simplesmente uma verborragia, são palavras vazias, não possuem significado nenhum. Jesus, ele disse algo importantíssimo no capítulo 14, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o discurso ele tem que estar em harmonia com a vida. Declarar que ama o Senhor deve ser comprovada pela forma como nós vivemos. O Senhor diz: aquele que guarda os meus mandamentos. E aqui guardar não entenda simplesmente como você ter uma habilidade de memorização. Guardar aqui é dedicar-se a, voltar-se para, aquilo vai dirigir você. Então Jesus está dizendo: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos, você vai me obedecer. Quem me ama, me obedece. Então, amar ao Senhor, irmãos, não está nas palavras que dizemos, mas na vida que vivemos em plena submissão.
Por que essa ênfase inicial do texto? É o que nós vamos ver no decorrer do texto, o próximo. Isso aqui é uma abertura para o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas o que o texto está mostrando é que o rei não queria servir a Deus. Então, a consequência é lógica. Se eu não quero servir a Deus, eu desobedeço. Eu não estou pronto para fazer o que Ele ordena. Eu sou contra o que Ele diz. E ele enrijeceu o seu coração contra Deus. Êxodo está mostrando que ele está obstinado, ele está vergado sob injustiça e iniquidade. Observe, irmãos, ele acabou de ver a glória de Deus por meio dos bordões, mas ele não quer se submeter. E aí o texto começa a mostrar uma coisa importante. Se não quer obedecer, vai ter que lidar com as consequências. Ele vai ter que lidar com as pragas. Ele está obstinado em sua desobediência. Ele não se curva ao Senhor, ele não quer ouvir ao Senhor, ele não quer se voltar para o Senhor. Então o que o texto está querendo mostrar é, agora ele vai ter que lidar com as pragas. Então nós devemos aprender uma coisa aqui. Quem se ergue contra Deus em desobediência, mais cedo ou mais tarde vai ter que enfrentar a punição. Quem se ergue contra Deus em desobediência vai ter que encarar mais cedo ou mais tarde a punição. Então, é isso que você quer para a sua vida, por exemplo? Se você não quer sofrer as consequências, então seja obediente. Por quê? Porque nenhum homem escapa do Deus vivo quando vive obstinadamente rebelde. Nenhum homem escapa. Veja o verso número 17 e 18. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas virarão sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Veja, irmãos, o texto aqui, ele tem uma advertência solene. Todas as vezes que o texto sagrado repete essa expressão, assim diz o Senhor, há uma solenidade, há um peso, há uma carga muito forte em cima daquilo que o Senhor irá dizer. É como se fosse assim, preste atenção no que o Senhor está dizendo. Então é dito, assim diz o Senhor. O que se esperava? Que Deus ameaçou Faraó, Deus disse que ia transformar o rio Nilo em sangue, e se esperava que Faraó, ele obedecesse, se curvasse ao Senhor. Mas o texto está nos mostrando que ele não quis se submeter àquilo que o Senhor estava ordenando. E aí o Senhor está mais uma vez mostrando, como ele mesmo diz no verso 17, nisto, Faraó, você saberá que eu sou o Senhor. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar a você, você não quer me obedecer, mas eu vou mostrar a você que eu sou o Senhor. Você vai conhecer quem eu sou, porque o que eu vou fazer, eu vou dar provas a você. E Deus está mais uma vez aqui, nesse embate, Deus está mostrando a Faraó o seu senhorio. Deus já está dizendo a Faraó, eu é quem mando o Faraó. Então, eu vou punir o Egito por causa da sua desobediência, para mostrar a você que eu sou o Senhor. E aqui, irmãos, é interessante pensarmos numa coisa importante. Nós, às vezes, imaginamos Deus revelando sua soberania somente lhe concedendo carros, aumentando os seus negócios, fazendo prosperar a sua conta, esbanjando sua saúde, sua vitalidade. Mas, irmãos, Deus mostra a sua soberania também punindo a desobediência.
Deus está mostrando que vai ser exaltado punindo o Egito. Que ele vai ser glorificado ao derramar o seu juízo sobre uma terra desobediente. E a prova disso está novamente nos sinais. Irmãos, lembre-se do que nós falamos semana passada, porque é o que Gênesis faz, Êxodo faz, Levítico, Números, Deuteronômio e as Escrituras do Antigo Testamento nos apresentam princípios que são confirmados nos evangelhos e nas epístolas. Por exemplo, Jesus deu testemunho do seu governo, do seu senhorio, por meio dos sinais. João Batista, por exemplo, ele pediu provas. Olha, estão dizendo que aquele cara que você batizou é o Cristo. E pergunte a ele lá se de fato ele é o Cristo, se ele é aquele enviado por Deus, e Jesus responde à indagação dele. Jesus diz assim: voltem e anunciem a João que os que estão ouvindo e vendo, diga a ele, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Qual é o sinal de que ele é de fato o Messias? Jesus diz: diga a ele tudo o que vocês estão vendo e ouvindo, os milagres que eu estou fazendo. Só que ao mesmo instante, essa não é a única maneira de provar o seu senhorio. Incontáveis vezes, irmãos, Deus revela-se Senhor fazendo as pessoas sofrerem as consequências do seu pecado. Por exemplo, no dilúvio, ele mostrou o seu senhorio, derramando o seu juízo, matando os homens. No fogo que caiu, mostrou aos moradores de Sodoma e Gomorra que ele é o Senhor. Aqui, novamente, tem sido com Faraó e os egípcios, e será com todos aqueles que vivem distantes de Deus. Então, não espere, meu irmão, que Deus se revele a você por meio do seu julgamento. Obedeça à vontade de Deus, porque Deus, Ele mostra o seu governo também julgando o pecado. E no Egito, irmãos, essa foi a forma que Deus usou para mostrar a sua glória. Foi derramando a sua ira para convencê-los, mostrá-los que eles deveriam obedecer à vontade de Deus e que Deus é de fato o Senhor sobre o Egito, sobre todos os deuses do Egito. Mas Faraó continua incrédulo. Veja o verso 19 ao 21. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Irmãos, o que o texto está mostrando é que Moisés, o texto não detalha, ele já passa para o fato, o acontecimento. Ou seja, Moisés foi lá, o rei estava tomando banho, ele anunciou, mostrou, e ele não submeteu, ele não ouviu.
E aqui, irmãos, o Senhor está dizendo: faça agora cumprir aquilo que eu falei, vá e toque nas águas. Então, uma das coisas, irmãos, que Faraó tem que aprender, e nós devemos aprender, todos os homens devem aprender, que quando Deus ameaça, não despreze as ameaças divinas, porque Ele garante que todo pecado vai receber a justa retribuição. Quando Deus diz que vai julgar, o homem não pode desprezar, porque ele vai cumprir aquilo que ele falou, e foi o que o Egito viu. Deus ordena, Deus derrama o seu juízo sobre o Egito. E aqui, irmãos, são doses homeopáticas. E imagine a primeira dose, porque olha o que Deus fez. Deus, nessa primeira dose, ele fez com que todo o sistema aquático de Faraó se transformasse em sangue pelo poder dele. Todo o rio se transformou em sangue. E o que Moisés está dizendo, e que como Deus ordena, é que o fato vai gerar uma reação em cadeia. Ao contaminar o rio, vai gerar uma reação em cadeia. Os peixes morreriam, eles entrariam em decomposição e apodreceriam todo o rio. Então, transforme a água em sangue, os peixes vão morrer, vão apodrecer, vão se decompor e a água vai ficar apodrecida. Irmãos, para entendermos um pouco disso, para o Egito, o rio Nilo era a sua força vital, era a base de toda a sua civilização. Esse foi o primeiro gole, mas Deus já atacou a base de toda a civilização egípcia, porque sem ele, o Egito não seria Egito. Por quê? Porque, irmãos, o rio ele fornecia o sistema de transporte que deslocava bens e mercadorias. O rio Nilo formava o sistema de irrigação que permitia o cultivo da terra. Também era responsável pelo fornecimento de água e comida, uma vez que o peixe era um dos elementos básicos da dieta egípcia, e por causa dessa estrutura do rio Nilo, eles inclusive adoravam o rio Nilo. Eles viam no rio Nilo um aspecto de divindade. Por quê? Porque eles entendiam, pela forma como o rio Nilo sustentava o território egípcio, eles viam no rio Nilo uma figura da criação e de sustento. Então eles adoravam o rio Nilo como se o rio Nilo fosse criador e sustentador. Mas transformado em sangue, Deus mostrou o seu poder e golpeou os deuses do Egito, punindo inclusive os egípcios pela sua idolatria. Então imaginem, numa só pancada, ele provocou escassez de água e comida, suspensão do sistema de transporte e um desastre financeiro para o território egípcio e uma crise espiritual. Por quê? Porque ele submeteu o rio Nilo ao seu poder. Pensem, irmãos, aquela chuva que provoca inundações, derrubando barreiras, matando pessoas, ou catástrofes ambientais. Você acha que é a mãe natureza com raiva dos homens, como dizem os naturalistas? Você acha que é uma natureza descontrolada e que os homens, pelo aquecimento global, têm destruído? Você acha? Deus, irmãos, muitas vezes julga os homens por meio de catástrofes. Deus colapsou o Egito, transformando um rio em sangue. Deus muitas vezes, irmãos, julga os homens por meio de inúmeras
catástrofes. Não existe mãe natureza. O que existe é o Criador governando todas as coisas. Jesus estava no barco, os discípulos preocupados com a tempestade. Não te preocupas com o que está acontecendo? Ele se ergue e acalma o mar, acalma o vento. Ele diz: que homem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Deus é Senhor dos tsunamis, das tempestades, da seca, do deserto, e Ele governa tudo, e por vezes usa o que Ele quer para julgar os homens. Mas por outro lado, irmãos, alguns pensam o juízo de Deus somente nessas proporções. Pensem na crise que se instalou no rio ou no Egito por causa do rio Nilo. Prestem atenção: comida, transporte público e economia. Deus colapsou a economia, o transporte público, ou seja, colapsou o Egito, atacando aquilo que é básico. Por vezes, irmãos, nós esperamos um julgamento de Deus com um câncer. Nós esperamos um julgamento de Deus com uma doença incurável. Mas esquecemos que inúmeras crises, inúmeros juízos sobrevêm sobre muitos por causa da desobediência. Muitos esquecem que muitas crises, por vezes, que enfrentam, fruto da desobediência, que muitas vezes são Deus alertando sobre os seus pecados. Isso não significa dizer, irmãos, que toda crise é juízo de Deus. Jó, por exemplo, não esqueçamos disso. Porém, não desdenhem crises financeiras, não desdenhem doenças, não desdenhem problemas, porque podem ser a voz de Deus julgando você. Por isso que eu sempre digo, quando eu vejo o povo gripando demais, doente demais, eu fico dizendo, é só problema de temperatura, mudança de clima, ou o Senhor está julgando o povo, Senhor? Para o povo está tudo adoecendo. E nós muitas vezes pensamos que o julgamento de Deus é só coisas mirabolantes. Deus atacou tudo no Egito: a mesa, a economia e o transporte. Não poder pegar um transporte era o sinal do julgamento de Deus. A falta de comer na mesa era sinal do julgamento de Deus. A economia colapsada era sinal do julgamento de Deus, porque Deus transformou o rio Nilo em sangue. Não desprezemos, irmãos, crises, porque por vezes pode ser Deus dizendo: você está sendo insubmisso. Insubmisso. Sobre o Egito, não esqueça que também o ataque de Deus foi um ataque direto, como nós falamos, aos egípcios e seus deuses. Porque, irmãos, imaginem quando os israelitas finalmente marcharam para fora do Egito e Moisés resumiu o que Deus havia feito contra o Egito, ou seja, quando os israelitas saíram, mas na frente, Moisés vai dizer que o juízo de Deus, ele não foi somente executado contra o Egito, mas foi executado contra os deuses do Egito. O Senhor tratou a idolatria do povo também. O Senhor tratou a idolatria. No verso 19 é interessante que isso fica claro, porque a tradução coloca o seguinte:
E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Originalmente, não está assim. O texto hebraico não está assim. Originalmente, simplesmente, a afirmação é: vai haver sangue na madeira e na pedra. E é interessante notar, por exemplo, como descreve Deuteronômio 29, 17, essa forma que Moisés descreve aqui, ela é uma forma utilizada no Antigo Testamento para descrever ídolos. Então Moisés, lá em Deuteronômio 29, 17, vai advertir os israelitas para que não servissem às suas abominações, aos seus ídolos, e ele diz: feitos de madeira e de pedra, como faziam os egípcios. Certo comentarista, ele informa que os sacerdotes egípcios, eles banhavam os ídolos bem cedinho de manhã, todos os dias. Os sacerdotes pegavam os ídolos e eles banhavam os seus ídolos no rio Nilo. Então, se ele está certo, os egípcios, quando foram lavar os seus ídolos, lavaram com sangue. Isto é, quando Moisés diz que vai trazer danos à madeira e à pedra, é porque ali Deus está julgando, humilhando os deuses da terra. Então, era totalmente inútil e desdenhoso adorar deuses de madeira e de pedra, porque Deus está mostrando que Ele é o Senhor e não os deuses do Egito. Algum dia, irmãos, Deus fará o mesmo com os deuses desta terra. Deus fará o mesmo. Preste atenção. Quando Deus julga alguém, quando Deus julga você, Ele está julgando os teus deuses também. Quando você desobedece a Deus, é porque você está obedecendo a algum ídolo. E quando Deus julga você, Ele julga também a sua idolatria, os seus deuses. É bem verdade que os nomes mudam, mas são deuses. Aquilo em que você deposita a sua confiança, estão os seus deuses, estão ali. O trabalho. E aí, por exemplo, você tem hoje a síndrome de burnout, não sei o quê, e a pessoa não percebe que por trás disso é a idolatria, que é o trabalho, trabalhar incansavelmente. Busca de dinheiro, desgaste físico, emocional. Aí diz: eu estou com síndrome de burnout. Isso é fruto da psicologia. Para a Escritura é pecado, é a vida envolvida com trabalho, idolatrando o trabalho, que só pensa em dinheiro, não pensa na família, não pensa no físico, não pensa no psicológico. Aí a Escritura chama isso de pecado, violação do 6º mandamento. Trabalho excessivo é violação do não matarás. Mas para muita gente é um ídolo. Seus sonhos, o seu aclamado sonho, seus projetos, a economia, porque tem gente que acha que Deus sustenta ele se a economia estiver boa, se a economia estiver ruim, que ele depende do sustento da economia, ele depende de alguma forma dos filhos, ele idolatra os filhos, ele idolatra os bens, ele quer fama, ele quer projeções sociais. Ele acha que está seguro com a previdência, porque o que vai sustentar ele é um salário do governo, é o salário da empresa, é porque ele é concursado. São simplesmente, irmãos, faces de ídolos que vocês adoram. São simplesmente faces dos ídolos que vocês adoram. Deixa eu fazer uma pergunta, eu quero que você responda para você mesmo com sinceridade. O que aconteceria com você caso Deus tirasse tudo que você tem? Se Deus tirasse teus filhos, matasse todos eles como fez com Jó,
Se Deus destruísse tua empresa, colapsasse tua empresa falisse, o que seria de você? Se Deus tirasse teu marido, Deus tirasse sua esposa, Deus tirasse todos os seus bens, o que você faria? Restaria fé? Será que restaria fé? É na ausência, irmãos, dessas coisas que se prova a verdadeira confiança. Se você diz assim, eu não vivo sem os meus filhos, está aí o seu poste ídolo. Eu não vivo sem o seu marido, sem o meu marido, está aí o seu poste ídolo. Eu não vivo sem o meu emprego, está aí a sua idolatria. Eu não vivo sem os meus bens, está aí o seu ídolo. Eu não vivo sem o meu trabalho, está aí a sua idolatria. Imagine como seria a sua vida, irmão, se os bancos falissem, se a gasolina quadruplicasse, sem água, sem energia, mercadinho sem comida. O que aconteceria com você? Tumultuaria a cidade, quebrando vidraças, fazendo protestos, lutando pelos direitos básicos. Não estou dizendo com isso que é errado lutar pelos direitos, mas muitas vezes essa luta por direitos é simplesmente uma declaração pública de ídolos que você adora. Por vezes essas lutas são simplesmente provas de ídolos que você tanto ama. E o Egito estava aprendendo que o Senhor é quem manda, e nós precisamos aprender, irmãos, que somente Deus é criador e provedor, o doador e sustentador da vida. Não é o que fazemos, não é a loucura da nossa vida, não é essa vida louca que nós vivemos para ganhar dinheiro e no final vai ficar, porque não vai levar para o túmulo. Portanto, a aplicação prática é simples, irmãos. Deus estava ensinando ao Egito, nos ensina, devemos confiar em Deus, porque se confiarmos em outros deuses para nossa paz e prosperidade, nós nos decepcionaremos no final. Mas se colocarmos a nossa confiança em Deus como nosso Criador e provedor, então se tudo... Muitas vezes cantamos Castelo Forte e não meditamos na última estrofe. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, se tudo se findar, com Ele reinaremos. Quando nós adoramos a Deus, ainda que tudo seja tirado, como foi tirado de Jó, serviremos ao Senhor e permaneceremos seguros. Por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. A questão não é se eu tenho 5 empregos, 4 carros, 2 empresas, beleza, força, saúde, competência, é se Deus é o meu pastor. Ele é quem não pode faltar. Tudo pode faltar, menos Ele. Porque o tudo depende dEle. E nós só estaremos seguros nele. E não foi o que aconteceu com Faraó e os egípcios. Porque quando os deuses foram tirados, eles endureceram mais o coração. Eles, em vez de, rapaz, se Deus é poderoso, olha o que Ele fez conosco, vamos nos curvar. Eles se recusaram a adorar a Deus. Veja o verso 22 a 24. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas,
de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Irmãos, mais uma vez, olha o que o texto diz, né? Deus opera, aí os magos imitam o sinal de Deus. Aí, mais uma vez, um truque do demônio. Só que, irmãos, observem, ironicamente, eles pioram a situação. Porque, a ironia, porque Moisés já tinha transformado, Arão já tinha transformado a água em sangue, não era? Então, ironicamente, eles querendo mostrar, né, o poder, eles pioram a situação mais ainda, porque a lógica era que eles revertessem a praga, mas eles transformaram mais água em sangue, para mostrar que eles também sabiam fazer. Por que isso, irmãos? É porque fica claro na narrativa, começa a ficar claro também a partir de agora, é que eles podem imitar a Deus, mas não podem reverter. Eles não podem reverter o que Deus faz. Eles podem copiar, mas reverter, não. Então, eles não tinham os poderes para inverter o desastre. Eles repetiram, ou seja, acrescentaram mais praga a praga. Eles colocaram mais sangue sobre o rio, copiando aquilo que Deus havia dito. E com isso, irmãos, Deus mostra o seu poder sobre Satanás também. Lembre-se que por trás desse evento há a operação do erro. Satanás está a operar ali. E aí mostra também o poder de Deus sobre ele, porque ele consegue imitar, mas ele não consegue reverter aquilo que Deus faz. Por que isso é importante, irmãos? Se Deus começar a julgar um povo, quem impedirá? Se Deus se levanta para julgar alguém, quem vai impedir? Quem vai reverter? Se alguém cair nas mãos do Deus vivo, ninguém pode impedir. Ninguém. Os homens podem até se livrar do julgamento humano, mas eles nunca escaparão do julgamento divino. Da mesma forma, meu irmão, é para você. Você pode até se livrar da liderança da igreja, das reuniões do conselho, da submissão às autoridades instituídas por Cristo. Você pode se livrar, você pode usar mecanismos constitucionais, argumentos jurídicos, conseguir driblar, fazendo uso das artimanhas das leis, com esperteza, com malícia. Mas quando Deus decide julgar alguém, ninguém escapa. Ninguém escapa. Então, deixa eu dizer uma coisa: você pode correr, você pode mudar de igreja. Eu quero a transferência. Eu quero sair da igreja, eu quero ir para outra igreja, eu quero ir para outra cidade, eu quero ir para outro país, eu quero morar numa caverna. Deus começou a julgar, não vai escapar. Não vai escapar. Se tentar fazer alguma magia, vai piorar mais ainda a situação. Foi assim que Deus disse a Israel, através do profeta Amós. No capítulo 9, o Senhor diz assim: vá lá, profeta, dê uma pancada nas vigas, que eu vou matar os idólatras. Eu vou matar os idólatras. As vigas irão tremer, os pedaços irão cair sobre a cabeça de todos, e os que sobrarem, Deus diz ao profeta, eu vou matar todos eles. Os que sobrarem, eu vou matar.
Eu digo a vocês, diga a eles, que nenhum deles fugirá, nenhum escapará. Ele está falando de Israel. Ainda que cavem para chegar ao abismo mais profundo, a minha mão os tira lá de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no Alto Carmelo, é uma região que tem, como se fosse imagina na Amazônia, um ambiente florestal. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, eu irei lá, atrás deles, e de lá os tirarei. A imagem aqui é de uma pessoa caçando uma presa. De uma pessoa caçando uma presa. Alguém que entra numa floresta para caçar um bicho. Deus está dizendo, se eles se esconderem lá, eu vou lá e vou tirá-los de lá. E caso se ocultem dos meus olhos no fundo do mar, eu darei ordem à serpente, ou ao animal marinho, melhor tradução, e ela as morderá. Se forem levados para o cativeiro, eles com medo de fugir do juízo de Deus, eles vão para os povos pagãos e dizem, eu quero ser escravo de vocês. Salvem a gente, por favor. O juízo de Deus está sendo derramado, eu quero me tornar escravo de vocês. Aí ele diz, se eles forem levados cativos pelos seus inimigos, eu vou dar ordem aos inimigos para matá-los à espada. Aí o Amós recebe a última palavra do Senhor. Diga a eles, Amós, os meus olhos estão sobre eles para o mal e não para o bem. Diga a eles que eu vou pegá-los e ninguém vai escapar. Comece fazendo isso, derrubando o templo. Irmãos, nenhum esconderijo é seguro da justiça divina. Nas profundezas, nas alturas ou no exílio, a mão de Deus sempre alcança quem tenta fugir. Por isso que Faraó tem que lidar com as pragas. Por isso que Faraó tem que lidar com as pragas. Se você desobedece ao Senhor, se o julgamento de Deus chegar, você vai ter que lidar com as pragas. Você vai ter que lidar com as pragas. Por fim, irmãos, isso também mostra que o poder de Satanás é autodestrutivo. Satanás, ele traz mais prejuízo para ele mesmo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Quando ele pensava que estava matando Cristo, que nós falamos semana passada, Cristo estava triunfando sobre ele. Quanto mais Satanás se ergue, mais prejuízo ele traz sobre ele. Mas, irmãos, a condição cardíaca de Faraó impediu de prestar atenção em Deus, mesmo quando Deus o punia pelos seus pecados. E aí, veja, os egípcios, em vez de se voltarem para Deus, foram cavar poços para encontrar água limpa. Irmãos, quando Deus derrama o seu juízo, o que Ele espera é que o povo se arrependa. Quando Ele derrama o seu juízo, Ele quer que o povo se arrependa. Os egípcios foram cavar poços para encontrar água. Não é assim que nós fazemos? Quando Deus está derramando o seu julgamento, nós ficamos procurando poços para fugir, para amenizar o julgamento divino. Em vez de nós nos submetermos e obedecermos ao que o Senhor tem dito, nós ficamos querendo criar os nossos jeitinhos para nos livrar do juízo de Deus. Para não nos submetermos à vontade de Deus.
ficamos cavando poços atrás de água, quando o Senhor está chamando ao arrependimento. Quando o Senhor está dizendo, se arrependa, eu estou julgando você, e você diz assim, o Senhor transformou o meu rio em sangue, mas eu vou cavar um poço e vou encontrar água. E o coração continua endurecido. Irmãos, essa cena é uma imagem terrível. É uma imagem terrível. Imagine, irmãos, pensem como um egípcio colapsou tudo. É desespero. É desespero. Isso deveria ter levado-os ao arrependimento. E eles foram cavar para ver se encontravam água. Não adianta, meus irmãos. Desobediência tem que lidar com o juízo de Deus. Irmãos, o que aprendemos? Nós não devemos confiar em outros deuses. Eles não nos sustentam. O golpe, o ataque de Deus mostra que Ele é o Senhor do Egito. Nós não devemos confiar nos outros deuses. Seja o nosso trabalho, a nossa economia, nossos filhos, seja lá o que for. Nós não devemos confiar em outros deuses. Por quê? Porque Deus mostra ao Egito que eles não sustentavam o Egito. Porque quando Deus quis colapsar o Egito, Ele colapsou. E eles não salvam o Egito, porque quando tentaram fazer o milagre, pioraram mais as coisas. Trouxeram mais danos ao Egito. Aprenda que se Deus não te sustentar, que se Deus não te salvar, não será a sua diligência, não será a sua disciplina, não será nada capaz de lhe sustentar e de lhe salvar. Oremos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por lembranças tão maravilhosas que nós julgamos necessárias, Senhor, que nós muitas vezes estamos tão envolvidos com os nossos ídolos que não percebemos, Senhor, que és Tu, ó Deus, de fato, quem nos sustenta e nos salva para a glória do Teu santo nome. Não deixe, Senhor, que essas palavras sejam arrancadas da nossa alma, mas que estejam vivas, presentes em nós, para a glória do Teu santo nome. Amém. Louvemos ao Senhor.